quero cumprimentar a todos que estão conosco nesse momento com a gloriosa e maravilhosa paz, a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Queridos, a data hoje, dia 10 de abril de 2020, é uma data bem propícia para tocarmos neste assunto. Estamos hoje no chamado sábado de Aleluia, né? Amanhã é o domingo da Páscoa, segundo a religião católica e segundo a comemoração aqui do nosso país. Então vamos refletir sobre esta data, a palavra de Deus. Nos acompanhe aí neste estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Páscoa. O que é Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? A primeira coisa que eu quero mostrar é que a Páscoa, a data, a Páscoa, ela é a data mais importante que existe na palavra de Deus. Ela é a mais importante. Não existe outra data mais importante. Por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, não fala o dia que o Senhor Jesus nasceu. Não entra em nenhum detalhe a respeito disto. Ele tem lá os seus motivos, porque hoje faz-se de tudo, menos lembrar-se do Senhor do dia. A Páscoa, a palavra Páscoa, vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Passagem tem, em primeiro lugar, o sentido de mudar de um lugar para um outro lugar, um novo lugar. No caso do povo hebreu, era a passagem saindo do Egito e indo para a terra da promessa, Canaã, prometida por Deus desde tempo de Abraão. Agora, queridos, Páscoa, passagem, também significa passar de um tipo de vida para um novo padrão de vida, um novo tipo de vida. No sentido espiritual, Páscoa significa sair do pecado, sair do mundo, onde o homem não é senhor de si mesmo, e ir para uma nova vida, uma nova realidade, onde a palavra de Deus é o nosso prumo, aonde o Senhor é que é o nosso Senhor, aquele que nos conduz, aquele que nos orienta, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que provê as nossas necessidades. Esta é a Páscoa. E a Páscoa, ela tem uma relação, Páscoa hebraica, completa com o Senhor Jesus. Ela é uma figura do Senhor Jesus. Nós vamos estudar rapidamente a Páscoa hebraica, a Páscoa do povo do Senhor e Jesus Cristo. E Jesus Cristo. Vamos lá. O povo estava no Egito há 430 anos. 30 anos foram bons, o tempo de José. Os outros 400 anos foram vividos na escravidão. E Deus levantou um homem, Moisés, junto com ele, seu irmão Arão, e enviou Moisés, junto com Arão, para irem ter com Faraó. E dizerem a Faraó: deixa sair o meu povo pelo espaço de 3 dias, para me celebrar no deserto. Faraó não deixou, não permitiu. E o Senhor já havia dito que ele não permitiria. E aí o Senhor enviou
10 pragas sobre o Egito. 10 pragas. A primeira praga, as águas do rio Nilo. O rio Nilo era um deus para os egípcios, porque tudo que o Egito tinha vinha do Nilo. As águas se tornaram em sangue. Veja a astúcia do diabo. Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa para desacreditar a Moisés, a Arão e ao Deus de Israel. Aí veio a segunda praga. Subiram rãs do rio e invadiram todo o Egito. Os magos fizeram a mesma coisa. Na terceira praga, a praga das moscas, os magos não conseguiram fazer a mesma coisa. E aí, nessa terceira praga, e a partir da terceira praga, Deus começou a fazer separação entre o povo dele e o povo egípcio. Porque a terceira praga, a praga das moscas e as demais, vieram somente sobre os egípcios. O povo de Israel, que habitava numa região chamada Gósen, Deus falou: farei separação entre o meu povo e os do Egito. Sentido figurado, o Egito é a figura do mundo. E Deus faz separação entre aqueles que são seus, a sua igreja, o seu povo, e aqueles que são do mundo. A terceira foi a das moscas. A quarta foi da peste dos animais. Também não pegou no gado do Egito, dos de Israel. A quinta foi a sarna que veio sobre o gado. A sexta foi a sarna dos gados. A sétima foi a saraiva que veio com fogo e veio sobre tudo e sobre todos, os homens, os animais, as plantas, arrasando tudo, mas não alcançou o povo que estava na terra de Gósen. A oitava foi a praga dos gafanhotos, que devoraram o que restou. A nona praga foi a praga das trevas. E diz a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, que as trevas, elas eram tão densas, está escrito que você podia pegar as trevas no ar. Durante 3 dias, houve trevas sobre a terra, sobre o Egito, a terra do Egito. E aí chegou o momento crucial. Deus falou para Moisés: eu enviarei a praga da morte, que virá sobre os primogênitos do Egito. Virá sobre todo o Egito. E Deus falou: mas o povo de Israel, para não ser alcançado por esta praga, deverá fazer o seguinte. Se você tem uma Bíblia aí, acompanha comigo, pega a tua Bíblia no livro de Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 12. Aqui nós vamos centrar o estudo, fazendo uma correlação entre esta Páscoa e o Senhor Jesus. E vamos entender por que Cristo é a nossa Páscoa. A nossa passagem do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Da morte espiritual, o estar apartado de Deus, para a vida que nos é dada, a nova vida em Cristo Jesus, a vida eterna. Então pegue aí a sua Bíblia, se você tiver, Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Começava um novo tempo.
A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, não importam mais, não tem mais valor. Eis que tudo se faz novo. Então, um novo tempo. Nicodemos, um dos que pertencia ao Sinédrio, ele foi ter com Jesus de noite. E no meio da conversa, o Senhor Jesus falou para ele: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, um homem já velho, virou-se para o Senhor Jesus e disse assim: Senhor, pode um homem, já sendo velho, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? O Senhor Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer da água e do Espírito. O que é da água? A palavra de Deus é água. É a água que vem sobre nós. Ela que nos lava, ela que nos purifica, ela que nos santifica. E por que nascer do Espírito? O Espírito aqui referido é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pega esta palavra, esta semente, lançada no nosso coração, e faz com que esta semente germine no nosso coração. E aí nós nascemos para Cristo, como novas criaturas. Deixando o mundo, os conceitos do mundo, o padrão do mundo. E agora tendo um novo conceito, um novo padrão. A palavra de Deus é o nosso novo padrão. Então aqui ele diz o seguinte: este vos será o primeiro dos meses do ano. Entenderam o sentido? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Aí ele diz: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme os números das almas. E ele diz assim: conforme ao comer de cada um, fareis a conta do cordeiro. E ele fala também: um cordeiro ou um cabrito. Um cordeiro ou um cabrito. Nós já vemos aqui, quando fala do cordeiro, uma relação direta com o Senhor Jesus. Por que é uma relação direta com o Senhor Jesus? Porque quando João Batista viu o Senhor Jesus vindo até ele, para ser por ele batizado, não que o Senhor Jesus tivesse pecado, ele mesmo disse: para que se cumpra toda a justiça. Mas quando João Batista viu o Senhor Jesus indo até ele, João Batista disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Não era um cordeiro igual a este, mas era muito mais. Era o cordeiro enviado por Deus, o seu próprio filho. Mas vamos continuar nesse livro de Êxodo capítulo 12. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. O que significa sem mácula? Jesus Cristo veio a esse mundo e fez muitas coisas, mas a principal obra dele foi subir na cruz do madeiro para, pela sua morte, nos dar a vida eterna. Ele não poderia subir na cruz se ele tivesse pecado.
Senão ele não venceria o pecado, ele seria vencido pelo pecado. Quando fala sem mácula aqui, significa sem pecado. A palavra de Deus está escrito que Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado, sem cometer pecado. Você já parou para imaginar, meu querido, o que significa ser tentado em tudo? Pois é, em tudo. A nossa mente humana não consegue alcançar a envergadura deste tudo. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Porque o macho é aquele que porta a semente. O sentido da semente. Deus veio nos trazer a semente Jesus Cristo veio nos trazer a semente incorruptível para semear no nosso coração, para que nós sejamos em Cristo uma nova criatura. Um macho de 1 ano, Cristo veio no tempo certo e subiu na cruz no tempo certo, morreu no tempo certo, ressuscitou no tempo certo. No versículo do número 6 diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês. 14º dia. Um tempo determinado. Queridos, as pessoas dizem que como seria bom se Cristo viesse hoje, com toda a internet, com toda essa comunicação, a obra dele seria muito mais fácil. Não. A palavra de Deus diz: vindo a plenitude dos tempos, significa o tempo certo, o tempo exato. Cristo veio. Aquele foi o tempo escolhido por Deus. Tanto é o tempo certo, que as suas palavras ecoam até hoje e ecoarão por todo sempre. Continuando. E o guardareis até o 14º dia do mês de abril, de Abib, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. À tarde significa no meio da tarde. Olha a perfeição da obra de Deus. Esse no meio da tarde, ou entre as tardes. Não se tinha relógio naquela época, se orientava pela posição do sol. Queridos, o Senhor Jesus, ele foi preso na hora terceira. Quando amanheceu o dia, hora terceira, baseando-se por 6 horas da manhã, seria a hora 9ª. Na hora sexta, seria o meio-dia, na nossa contagem de tempo, houve trevas sobre a terra por 3 horas, até a sua morte. E na hora 9ª, 3 horas da tarde, no meio das tardes, entre as tardes, Cristo morreu. Nós estamos falando de Páscoa. Entenda uma coisa, Cristo, amado, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem da morte para a vida. Cristo é a nossa passagem das trevas para o reino da luz. O reino do Filho do seu amor, diz a palavra de Deus. Lá na primeira epístola, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito assim: Cristo, a nossa Páscoa, morreu por nós. Cristo, a nossa Páscoa, morreu por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova criatura, uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós.
Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Aquele cordeiro foi morto ao meio das tardes, vamos dizer às 3 da tarde. O Senhor Jesus Cristo morreu exatamente no mesmo horário. O Senhor Jesus Cristo morreu exatamente no mesmo dia. É gostoso estudar a palavra de Deus, porque nós vemos que a palavra de Deus não tem coincidência. Está escrito assim, lá no livro de Mateus, no capítulo, vou pegar o livro de João, no capítulo 19, no versículo de número 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, o puseram naquele sepulcro. Mateus, capítulo 27, ele fala mais claramente, 27, 62. Ele diz assim: e no dia seguinte, depois da morte do Senhor Jesus, né, que é o dia depois da preparação. A preparação era o dia que eles matavam o cordeiro. Depois vinha o sábado. E naquele caso, né, era o dia especial, o sabá. Então o Senhor Jesus, ele morreu na mesma hora. O Senhor Jesus, ele morreu no mesmo dia, o dia da preparação da Páscoa. A Páscoa seria realizada à meia-noite. Mas vamos em frente. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerdes, em que eu comerem. Queridos, o sangue. O anjo do Senhor iria passar, iria matar todos os primogênitos, dos ricos, dos pobres, de Faraó, dos animais, todos. Mas se ele visse uma casa com a marca do sangue do Cordeiro, ali não haveria morte, ali não haveria a destruição da vida do primogênito. O sentido disso, meus amados, deixa de existir a morte quando o sangue de Cristo Jesus está sobre a nossa vida. Quando eu aceito o sacrifício dele na cruz do Calvário como sendo feito em pró da minha vida, em pró da minha alma. O sangue de Cristo está escrito na palavra de Deus. Ele é o que nos purifica de todo o mal. E com o seu sangue, ele que não tinha nenhum pecado, morreu e foi sepultado. Mas a palavra de Deus diz que a morte não conseguiu retê-lo, porque não havia pecado nele. E ele ressuscitou. Venceu a morte, diz a palavra, venceu o pecado, venceu o diabo, o inimigo das nossas almas. E tomarão do seu sangue poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Qual é a relação disto com o Senhor Jesus? Amado, lá no livro de João, capítulo de número 6, o Senhor Jesus Cristo fala assim, que os homens falaram
que eles receberam o maná de Moisés. E o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E aí ele diz assim, este, quer dizer, falando de si próprio, ele diz, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. João capítulo 6, a partir do versículo 48. Aí ele diz, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A minha carne quer dizer a sua vida, porque ele morreu. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tereis vida em vós mesmos. A nova vida, se não comerdes desta carne e desse sangue do Senhor Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como sendo feito por si, tem a vida eterna. Porque o Senhor Jesus diz que o ressuscitará no último dia. E ele completa dizendo assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Que maravilha! Que maravilha! Este é o pão que desceu dos céus. Então aqui, voltando ao livro de Êxodo, ele diz que deveria ser comida aquela carne. Deveria ser comida aquela carne. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. E aí ele diz no versículo 11 do capítulo 12 do livro de Êxodo, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Qual o sentido disso? Eles seriam lançados fora imediatamente e poderiam seguir o seu caminho. Amado, estamos chegando ao final. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não é uma coisa que você vai deixar para amanhã. Nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele, como diz a palavra do Senhor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que somos pecadores, que o salário do pecado é a morte, e a solução para isso tem um nome: Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E o capítulo 12, nesse versículo de número 11, depois que ele falou sobre a maneira como deveriam comer,
Deus disse: esta é a Páscoa do Senhor, esta é a passagem. Como nós vimos lá 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, a nossa Páscoa, morreu por nós. Amados, só para completar, aqui fala que eles deveriam comer o cordeiro e eles não deveriam, no ato da morte do cordeiro, quebrar nenhum osso do cordeiro. É maravilhoso a gente ver como esta Páscoa lá no Egito é a figura de Cristo. Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu, eu disse, era a preparação, era quando matavam o cordeiro, para depois da meia-noite comerem. Como já estava perto da viração do dia, das 6 horas, do término, começar o outro dia, eles foram e pediram a Herodes para que as pernas dele fossem quebradas. Porque aí ele morreria mais rápido, não poderia mais ter o apoio nos seus pés para respirar, e a morte viria rapidamente. Os soldados foram, quebraram as pernas do ladrão que estava à direita, quebraram as pernas do ladrão que estava à esquerda. Mas quando viram o Senhor Jesus já quase morto, não lhe quebraram as pernas. E está escrito lá no livro de João, para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos seria quebrado. João 19:36. Palavra esta que veio lá no Salmo 34, no versículo 20. Nenhum dos seus ossos quebrado. Então, amados, nós mostramos aqui, rapidamente, teríamos muito mais coisas para falar, mas vamos encerrar aqui. Amanhã comemora-se a Páscoa. Na palavra de Deus, é o 14º dia do mês de Abib, que nós colocamos como abril. E esta Páscoa é uma figura de Cristo. É uma figura do que Cristo fez por amor a nós. Por isso, meu querido, você que já conhece o Senhor, você que já o tem como seu Senhor, alegre-se, comemore. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque se Ele venceu a morte e o pecado, nós também venceremos. Nós também venceremos. Se você ainda não o tem como seu Senhor, como seu Salvador, medite nestas palavras. Porque isso daqui é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. E Deus as deixou aqui, estas palavras que significam a palavra de Deus, por amor a nós, para que nós tenhamos o entendimento do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e do seu desejo, que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer a vida eterna. Querido, que Deus te abençoe. Você é importante para Deus, porque o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, morreu também pela sua alma. Esse é o paralelo entre a Páscoa ali do Egito e Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Deus te abençoe.